Vamos para uma questão de direito ambiental. A questão fala acerca do que dispõe a legislação e entendimentos jurisprudenciais sobre o licenciamento ambiental, assinale a opção correta. A letra A diz: a Lei 9.605 de 98, que dispõe sobre as sanções a serem aplicadas às infrações penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, estabelece em seu artigo 72 as sanções administrativas a serem aplicadas, entre elas a multa e apreensão de instrumentos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração. Consoante a jurisprudência do STJ, é necessária a observância da sequência dessas modalidades no momento de sua cominação. Então, realmente, o artigo 72 traz diversas sanções administrativas, mas esse rol, ele não precisa ser observado nas suas modalidades de forma restrita. Então, não há aqui na jurisprudência do STJ, a jurisprudência do STJ não estabelece a obrigatoriedade de observância de qualquer sequência dessas modalidades no momento da cominação da sanção. Então, esse rol não precisa ser observado do primeiro ao último em sequência. Ele pode, sim, ter aqui um estabelecimento de sanções sem ser observada a sequência dessas modalidades, de acordo com as alíneas desse artigo 72. Então, aqui o erro é falar que o STJ ele tem jurisprudência no sentido que é necessário, não é necessário, e aqui fala que é necessária a observância da sequência dessas modalidades no momento de sua cominação. Então, aqui está errada. Vamos para a próxima. Letra B. A competência legislativa concorrente cria o denominado condomínio legislativo entre a União e os Estados-membros, cabendo a primeira a edição de normas gerais sobre as matérias elencadas no artigo 24 da Constituição Federal e ao segundo o exercício da competência complementar quando já existente norma geral a disciplinar determinada matéria. Artigo 24, parágrafo 2º da Constituição Federal, e da competência legislativa plena supletiva quando inexistente norma federal estabelecer normatização de caráter geral da Constituição Federal, artigo 24, parágrafo 3º. Portanto, a possibilidade de complementação da legislação federal para o atendimento de interesse regional faz com que a exigência de licenciamento ambiental seja atividade discricionária do Estado-membro, de modo a permitir a dispensa da exigência de licenciamento para atividades potencialmente poluidoras, mesmo que não haja um controle e fiscalização prévios da atividade. Então, aqui realmente há esse condomínio legislativo que é necessário aqui observar, primeiramente, essas regras da União e, posteriormente, as demais regras devem ser aqui de forma a complementar essa legislação. Entretanto, não é possível afirmar que, sobre o licenciamento ambiental, há uma discricionariedade do Estado-membro. Então, a possibilidade de complementação da legislação federal para o atendimento de interesse regional não vai permitir que o Estado-membro dispense a exigência do licenciamento para atividade potencialmente poluidora. Então, mesmo que aqui a legislação federal não estabeleça de forma restrita essa necessidade de licenciamento ambiental, segundo o entendimento jurisprudencial, não cria essa discricionariedade de forma que o Estado-membro ele possa dispensar a exigência de licenciamento ambiental. Então, aqui, principalmente nos casos aqui que a questão falou no finalzinho,
mesmo que não haja um controle e fiscalização prévios da atividade, errado, ainda mais quando há essa necessidade de um controle e fiscalização prévio por se tratar de atividade potencialmente poluidora. Então, quando estamos aqui diante de um Estado, ele não tem a faculdade de não exigir licenciamento ambiental diante de atividades que são atividades potencialmente poluidoras. Então, está errado. Essa parte aqui que seria uma atividade discricionária, a jurisprudência tem limitado, não há essa discricionariedade no momento de exigir esse licenciamento ambiental, que é um licenciamento ambiental obrigatório, principalmente no que tange às atividades potencialmente poluidoras. Então, mesmo que não haja controle, não. Aqui também está errado, que é necessário, sim, esse controle. Então, temos mais um erro. Ainda que não haja aqui um controle prévio, mesmo que não haja um controle e fiscalização prévios da atividade, isso aqui está também errado. É necessário um controle prévio e de fiscalização dessas atividades, não sendo atividade discricionária do Estado membro, essa exigência. Letra C. Então, vamos para a letra C. Embora a competência ambiental seja comum entre os entes federativos na forma da jurisprudência do STJ, é possível estabelecer competência exclusiva de um ente da federação para promover medidas protetivas. Impõe-se amplo aparato de fiscalização a ser exercido pelos 4 entes federados, 4 entes federados. Entretanto, deve ser observado o local onde a ameaça ou o dano estejam ocorrendo, se nacional, regional ou local. Aqui não há essa exigência de observância se esse dano é nacional, regional ou local. Então, a gente vê que a jurisprudência ela tem realmente o intuito de proteção desse bem jurídico ambiental. Então, esse poder de polícia ambiental, ele pode, e não só pode, como deve ser exercido por todos os entes da federação. Então, aqui, a competência é comum, mas o entendimento aqui é que essa fiscalização, ela é uma fiscalização que deve ser ampla e independe do local onde a ameaça do dano esteja ocorrendo para a fiscalização. Então, nesse julgado que foi estabelecido que havia um julgado aqui que o IBAMA estava como parte e foi afirmado pela pessoa que recorreu que o IBAMA não tinha competência para fiscalização. E o que o STJ falou? Não, o IBAMA tem competência para fiscalização e esse poder de polícia ambiental independe do local onde a ameaça e o dano esteja ocorrendo. Então, aqui, falar essa questão aqui está errada, porque ela fala, deve ser observado o local onde a ameaça ou dano estejam ocorrendo. Isso aqui independe do local onde o dano esteja ocorrendo para que seja o IBAMA legitimado a colocar aqui, a fiscalizar o que está ocorrendo como dano. AD. A competência material para o trato das questões ambientais é comum a todos os entes. Diante de uma infração ambiental, os agentes de fiscalização ambiental federal, estadual ou municipal terão o dever de agir imediatamente, obstando a perpetuação da infração. Está aqui correto, é justamente esse o entendimento do STJ. Então, é competência material, competência comum e diante de um dano, é necessário sim a fiscalização, seja aqui em âmbito federal, estadual ou municipal. Todos esses órgãos, eles devem aqui ter uma fiscalização que deve ser uma fiscalização solidária, deve englobar de forma a englobar tanto os entes federativos de âmbito nacional,
tanto os entes federativos de âmbito regional e tantos entes federativos que cooperam ali na fiscalização em âmbito municipal. Então, aqui, diante de uma infração ambiental, os agentes de fiscalização ambiental federal, estadual ou municipal terão o dever de agir imediatamente. E é realmente isso que é o entendimento do STJ. STJ, agravo regimental, no recurso extraordinário 1417023, relatoria do ministro Humberto Martins. E. Então, vamos para E. A atuação fiscalizatória das atividades nocivas ao meio ambiente concede ao IBAMA interesse jurídico suficiente para exercer seu poder de polícia administrativa, o que não inclui os bens situados dentro da área cuja competência para o licenciamento seja do município ou do estado. Então, como a gente havia falado, o IBAMA ele possui interesse jurídico e pode exercer o poder de polícia administrativa ambiental dentro da área cuja competência para licenciamento aqui é do município ou do estado, mesmo sendo um órgão de competência aqui em um âmbito mais em um âmbito federal. Então, a competência de fiscalização aqui, a gente tem que lembrar o seguinte, que quando a gente fala em competência de fiscalização, vigora o princípio do compartilhamento de atribuição. Então, é a corresponsabilidade solidária. E quando a gente fala em competência de licenciamento, o princípio que vigora é o princípio da concentração mitigada de atribuição, mitigada na acepção de não haver aqui uma centralização por exclusão absoluta. Então, sempre pensar isso, que não há uma centralização absoluta nessas competências. Então, há um compartilhamento de atribuições, tendo em vista que esse bem jurídico, que é o meio ambiente, ganha cada vez mais espaço. Então, a competência é visto por um princípio de corresponsabilidade solidária, e também a questão do licenciamento, ele não pode ser visto um aspecto de centralização de poder absoluto. Então, aqui todos os entes, eles colaboram de forma solidária para fazer valer essa fiscalização. E o erro da questão aqui é quando diz que não inclui os bens situados dentro da área cuja competência seja do município ou do estado. Então, aqui restringe, e não é essa a ideia de restringir. Então, a ideia aqui é de solidariedade e de mitigação dessas atribuições de forma com que não haja aqui uma centralização de competência. Então, aqui não inclui, está errado, pois inclui esses bens, mesmo que eles estejam em âmbito local ou regional. Então, há sim uma atuação do IBAMA nessas áreas, seja local ou estadual. E esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Então, é isso.